Você já parou para pensar o que aconteceria se o seu dinheiro virasse pó amanhã, sem valor nem para comprar uma garrafa d'água? Isso não é ficção científica. Aconteceu na Venezuela, onde um sabonete valia mais que um dia inteiro de trabalho. Hoje eu vou te mostrar 14 itens que, em um cenário de colapso econômico ou social, não só te protegem, mas também te dão um poder de troca real. Coisas pequenas, muitas delas baratas hoje, que amanhã podem alimentar sua família ou comprar sua segurança. Porque em tempos de crise, o que importa não é o que você tem no banco, mas o que você pode tocar, usar e trocar. Primeiro, papel higiênico e artigos de higiene pessoal. Quando você pensa em uma crise, provavelmente imagina prateleiras vazias, comida racionada e falta de energia. Mas se você se lembrar do que aconteceu no início da Covid-19, houve algo que desapareceu antes mesmo do arroz ou do macarrão: o papel higiênico. Vimos de tudo: pessoas brigando nos corredores do supermercado, carrinhos transbordando de rolos e posts virais, vendendo um pacote por preços absurdos. Uma loucura. Por quê? Porque em uma situação incerta, a higiene não é apenas uma questão de conforto, mas de saúde e dignidade. Em crises mais severas, como na Venezuela, o papel higiênico se tornou uma moeda de troca. Um único rolo poderia ser trocado por uma refeição quente, e isso não é um exagero, mas o testemunho de quem viveu na própria pele. Soma-se a isso um problema ainda maior para as mulheres: a falta de itens de higiene feminina. Muitas foram forçadas a usar panos, jornais ou o que quer que tivessem à mão. Isso não é apenas humilhante, mas também perigoso, pois favorece infecções. Lenços umedecidos, sabonete em barra e desodorante também se tornam bens muito valiosos. Imagine ficar semanas sem acesso à água corrente. Manter a limpeza corporal deixa de ser um hábito e vira um luxo. Esses produtos, fáceis de armazenar e discretos para transportar, se transformam em moeda, uma ferramenta de sobrevivência e um símbolo de bem-estar em meio ao caos. 2. Café, chá e chocolate. Sabia que, em um cenário de desastre, um simples sachê de café instantâneo pode valer mais que uma barra de ouro? Pode parecer exagero, mas não é. Café, chá e chocolate são 3 dos produtos mais viciantes, emocionais e cobiçados quando tudo o mais falha. Eles não só dão energia, mas também conforto. E em um mundo se desfazendo, esse conforto vale ouro. Em crises prolongadas, como guerras ou colapsos econômicos, pessoas já trocaram joias por um pouco de café. Na Venezuela, o café instantâneo se tornou tão valioso quanto açúcar ou farinha. E há uma razão lógica para isso. Em muitos países, o café é a bebida mais consumida, até mais que água. Quando uma pessoa viciada em cafeína entra em abstinência, começa com uma dor de cabeça leve que evolui para irritabilidade, ansiedade e disfunção. E você sabe o que essas pessoas farão quando não encontrarem mais café nas prateleiras? Elas trocarão o que tiverem por uma xícara quente. O chá tem o mesmo efeito, especialmente em pessoas mais velhas. E o chocolate, além de energético, é um antidepressivo natural. Em momentos de extrema ansiedade, ele se torna uma ferramenta emocional. Por isso, é uma estratégia inteligente estocar pequenas unidades desses produtos. Eles não ocupam espaço, duram muito e têm um valor emocional e nutricional enorme. É uma forma de sobrevivência que passa pelo paladar, mas toca a alma. 3. Etanol e bebidas alcoólicas. O álcool em tempos de crise tem 2 faces: a de desinfetante e a de indulgência. Ambas são igualmente úteis. O etanol ou mesmo as variedades de alta graduação, como a vodka ou o rum forte, são excelentes para limpar feridas, desinfetar objetos e prevenir infecções quando os hospitais estão sobrecarregados ou simplesmente não existem mais. Mas eles também cumprem uma função social, emocional e econômica, o que os torna bens muito valiosos para o escambo. Imagine uma pequena vila sem energia.
sem assistência médica e sem lojas abertas. Uma garrafa de vodka pode limpar uma ferida, higienizar um instrumento cirúrgico improvisado ou ajudar a baixar a febre quando não há medicamentos. E se a situação se prolongar, o álcool se torna um item de troca, não apenas por seu benefício sanitário, mas também por seu valor como escape emocional. Não é segredo que, em situações de guerra, o álcool foi uma das mercadorias mais trocadas. Mesmo bebidas mais suaves, como cerveja ou vinho, podem ganhar valor quando as pessoas buscam um momento de alívio, de celebração, ou simplesmente para esquecer o quão difícil tudo se tornou. O álcool não é apenas uma substância, é uma pausa da dor, uma transação, uma ferramenta. Por isso, ter algumas garrafas bem armazenadas pode fazer a diferença entre sobreviver e sobreviver com um toque de humanidade. 4. Sal. Por séculos, o sal foi mais valioso que ouro. Soldados romanos eram pagos com sal, daí a palavra salário. Num mundo sem refrigeração, o sal não é só tempero. Ele preserva alimentos, previne infecções e permite armazenar carne e peixe por semanas sem energia elétrica. Se a civilização moderna ruir, tudo isso será essencial de novo. O sal tira a umidade, reduz o crescimento de bactérias e, em mãos habilidosas, transforma carne crua em charque ou linguiça que dura semanas. Além disso, não estraga, é barato e pode ser estocado em grandes quantidades sem preocupação. Mas tem mais. Na hora da troca, 1 quilo de sal pode ser demais. Por isso, é bom guardar aqueles sachês individuais, tipo os que você encontra em restaurantes. São discretos, fáceis de carregar e perfeitos para trocar por pequenas porções de comida, ferramentas ou remédios. Em guerras, crises ou apagões prolongados, o sal sempre foi um dos bens mais cobiçados. Há histórias de pessoas que trocaram remédios por um saquinho de sal para conservar a carne de um animal recém-caçado. Na era moderna, esquecemos seu valor, mas se a geladeira pifar, o sal vai reconquistar seu trono perdido. Hoje você consegue de graça em muitos lugares. Amanhã pode valer mais que seu salário. 5º item: purificação de água. Há uma verdade inegável que não podemos ignorar. Você consegue passar semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. E não qualquer água. Ela precisa ser potável. Assim que a energia elétrica acaba, as estações de tratamento de água param de funcionar. Basta que as entregas de cloro sejam interrompidas, ou que a pressão nas tubulações caia, para que a água da sua torneira deixe de ser potável. Isso não é teoria. Aconteceu na Venezuela, em partes da Califórnia, em Porto Rico após os furacões, e em muitas áreas rurais esquecidas. Uma crise séria transforma a água limpa em um dos bens mais preciosos da Terra. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas não tem como filtrá-la. É aí que entram os produtos de purificação de água, como o LifeStraw, os comprimidos purificadores ou até mesmo o hipoclorito de sódio. Esses dispositivos são pequenos, acessíveis e, o mais importante, transformam água suja em vida. Literalmente. Um único filtro portátil pode fornecer água potável limpa para uma pessoa por quase um ano. Eles não são apenas essenciais para a sua própria sobrevivência, mas também se tornam uma moeda de alto valor. Quando as pessoas começam a ficar doentes por beber água contaminada de rios ou poços parados, alguém com um simples canudo filtrante tem algo que todos precisam. Hoje, você pode comprar um por menos do que um jantar em um restaurante. Em uma crise, você poderia trocá-lo por comida, medicamentos ou abrigo. Porque, quando tudo falha, água limpa não é um luxo, é poder. 6. Remédios e um kit básico de primeiros socorros. O sistema de saúde não precisa entrar em colapso total para que uma pequena infecção se torne um problemão. Basta não ter uma gaze para um curativo ou não encontrar um antibiótico comum, e um simples arranhão pode virar uma sepse. E o pior, isso já está acontecendo. Hoje, muitas clínicas, mesmo em países desenvolvidos,
já sofrem com a falta do básico. Então, imagine o que aconteceria se os hospitais parassem de funcionar. Por isso, ter um kit de primeiros socorros completo e bem organizado não é exagero, é um investimento na sua segurança. Álcool, iodo, ataduras, luvas descartáveis, gases, esparadrapo, tesoura, antisséptico, paracetamol, ibuprofeno, nada disso é caro ou difícil de conseguir hoje em dia. Mas o valor disso se multiplica quando eles se tornam escassos. Em desastres passados, pessoas trocaram latas de comida por uma simples seringa estéril ou antibióticos vencidos. Há também coisas que muitos não pensam e que podem salvar vidas. Um termômetro, um medidor de pressão manual ou até uma bombinha de asma, se alguém próximo a você sofre de asma. E lembre-se, o melhor médico do mundo não pode fazer nada se não tiver as ferramentas. Quando tudo der errado, seu kit de primeiros socorros pode ser a diferença entre uma noite complicada ou uma tragédia irreversível. Isso vale mais do que 1000 palavras de prevenção. 7. Pilhas e carregador solar dobrável. Você já se perguntou o que faria se a energia acabasse por mais de uma semana? E se você ficasse meses sem eletricidade? No primeiro dia você usaria velas, depois a lanterna do seu celular, mas quando as pilhas acabarem, o que você faria? Pilhas se tornam a diferença entre continuar vendo à noite ou viver na escuridão total. E não é só por conforto. Iluminar um cômodo ou ligar um rádio pode salvar sua vida. As mais valiosas são as pilhas AAA e AAA, pois são as que lanternas, rádios, termômetros digitais, brinquedos e dispositivos médicos utilizam. Elas também são comuns e fáceis de trocar. Mas existem outras ainda mais esquecidas. As baterias tipo moeda, como a CR2032, que alimentam glicosímetros, termômetros digitais ou chaves de carro. Em uma emergência, um diabético pode precisar delas para sobreviver. E o que acontece quando todas acabam? É aí que entra o carregador solar portátil. Não estamos falando de grandes painéis solares, mas sim de dispositivos dobráveis que você pode pendurar em uma mochila e com os quais pode carregar celulares, lanternas recarregáveis ou rádios de emergência. Eles são silenciosos, portáteis e lhe dão acesso a informações, comunicação e luz, sem depender do sistema. Enquanto outros estão presos na escuridão, você tem a vantagem da energia autônoma. Isso vale ouro em um mundo em colapso. 8. Isqueiros, fósforos e isca. Pode parecer bobagem estocar isqueiros, já que hoje você pode comprá-los por menos de R$1 em qualquer esquina. Mas em uma situação de desastre real, o fogo volta a ser uma necessidade primordial. Você precisa dele para esquentar comida, ferver água, se aquecer ou iluminar a noite. E é aí que esses pequenos objetos ganham seu verdadeiro valor. Um isqueiro não faz barulho, não precisa de combustível externo se for recarregável, e é extremamente fácil de transportar ou esconder. Um único isqueiro, Bic, pode queimar continuamente por mais de 1 hora. Mas o que é realmente legal é que você pode estocar dezenas, até centenas deles, sem ocupar muito espaço. Na Guerra dos Balcãs, durante o cerco de Sarajevo, tinha gente que preferia estocar isqueiros a geradores. O motivo? O gerador fazia barulho, precisava de gasolina e chamava a atenção. O isqueiro, não. Além disso, se você tiver acesso a uma fonte de butano, pode até recarregá-los. Isso te torna o provedor. Pessoas com isqueiros vazios virão até você para reacenderem seu fogo. Você também pode adicionar isca natural, fósforos à prova d'água ou pederneiras, porque enquanto outros lutam com madeira molhada e uma faísca incerta, você pode acender uma chama segura em segundos. E no mundo pós-colapso, quem tem fogo tem a vantagem. 9. Alimentos não perecíveis. Quando a cadeia de suprimentos é interrompida, os supermercados esvaziam em 3 dias. Não 1 semana. Não 1 mês. 3 dias. Vimos isso na época do Covid, em guerras,
em blackouts prolongados e estamos vendo agora em áreas rurais após tempestades. E o que desaparece primeiro? Tudo o que pode ser comido sem muito cozimento: enlatados, biscoitos, sopas instantâneas, leite em pó, arroz e macarrão. Porque, se não há gás ou eletricidade, a última coisa que você quer é algo que leve 2 horas para preparar. Uma despensa estratégica de alimentos não perecíveis não só alimentará você e seus entes queridos, mas também se tornará um recurso de troca. Uma única lata de atum pode ser trocada por uma ferramenta, um remédio ou até mesmo uma noite de sono em uma crise real. É importante escolher produtos que durem anos sem refrigeração, que não exijam preparação complicada e que você já consuma regularmente. Além disso, existem as MREs, Meals Ready to Eat, usadas por exércitos e organizações de ajuda humanitária. São refeições prontas para consumo, com alto teor calórico e embalagens de longa duração. E se você quiser adicionar um valor emocional, inclua café solúvel, chá, açúcar ou até doces. Não se trata apenas de sobreviver, mas de manter a moral elevada em meio ao caos. Comer bem, mesmo que seja simples, mantém você forte, lúcido e esperançoso. Isso vale mais do que qualquer moeda. 10. Sementes antigas. Uma lata de feijão dá para uma refeição. Um pacotinho de sementes é comida para o ano inteiro. Sementes são uma das formas mais eficazes de garantir sua autossuficiência quando não houver mais supermercado para ir. Mas nem toda semente serve. Precisam ser sementes antigas, de polinização aberta, as chamadas heirloom, pois se reproduzem fielmente e não são híbridas estéreis, como muitas das que encontramos hoje no comércio. Durante a pandemia, as lojas de sementes no EUA registraram aumentos de demanda de até 200%. Por quê? Porque as pessoas entenderam que o acesso a alimentos não é garantido. Imagine o que isso significaria em um colapso econômico prolongado. Sementes ocupam pouco espaço, não pesam nada e podem produzir quilos de alimento. Além disso, cada planta entrega novas sementes, multiplicando seu investimento inicial. Na Venezuela, não foram os que tinham mais dinheiro que sobreviveram melhor, mas sim aqueles que aprenderam a plantar. E as sementes se tornaram uma moeda valiosa. O mesmo aconteceu na Bósnia, na Síria, na Argentina. Sementes não te dão apenas comida, mas também valor de troca. Elas te transformam em um provedor. E se você as guardar na embalagem original, são mais fáceis de verificar e trocar. Em um mundo onde não há pão para comprar, quem pode semear trigo é o novo padeiro. 11. Ferramentas e ferragens básicas. Num mundo sem Amazon, sem lojas de construção abertas e com o tempo correndo contra você, uma simples chave de boca pode fazer a diferença entre consertar uma bomba d'água ou ficar sem nada. Ferramentas manuais, martelos, chaves de fenda, chaves inglesas, pregos, serras, voltam a valer ouro quando as coisas quebram e não há ninguém por perto para consertar. Porque tudo quebra: telhados, fechaduras, fogões, veículos. E numa crise, o tempo para consertar fica mais escasso. O interessante é que muitos preppers estocam comida, mas esquecem que nada disso adianta se a porta não fecha ou se o gerador pifa e você não consegue abri-lo. Também é importante pensar em peças de reposição: parafusos, pregos, braçadeiras, fios, fita adesiva, abraçadeiras de nylon. Tudo o que hoje você compra em qualquer loja de ferragens, mas que pode desaparecer de um dia para o outro. E aqui tem um fator-chave: ferramentas não estragam. Você pode guardá-las por anos e mantê-las quase como novas. Além disso, podem ser trocadas por comida, serviços ou proteção. Se você souber como usá-las, é ainda melhor. Porque se alguém precisar urgentemente de um conserto e não souber como, a pessoa que tiver as ferramentas e o conhecimento se tornará um recurso indispensável para a comunidade. E numa economia de escambo, ser útil é o melhor investimento. 12. Combustível portátil.
quando não há gás nem eletricidade, cozinhar, aquecer ou até mesmo purificar água vira uma verdadeira odisseia. Por isso, é crucial ter fontes de combustível portátil, como cartuchos de gás butano, botijões de propano, briquetes de carvão ou até mesmo álcool de cozinha. Não estamos falando de encher galões de gasolina, o que é perigoso e, sejamos sinceros, difícil de armazenar. Falamos de combustível prático, seguro e transportável. Um cartucho de gás pode te dar dias de cozimento, e um fogão a lenha portátil pode manter uma família aquecida numa noite de frio de renguear o Cusco. E no escambo, isso tem um valor inestimável, acredite. Afinal, nem todo mundo consegue improvisar uma fogueira ou cozinhar com lenha molhada. Mas eles vão querer trocar o que tem por uma forma rápida e segura de cozinhar. Além disso, alguns combustíveis servem para alimentar geradores, lamparinas antigas ou até sistemas de aquecimento improvisados. Enquanto outros passam a noite no sereno ou comem cru por dias, você consegue manter o calor, a higiene e refeições quentinhas. E isso, como vimos em guerras, furacões e crises econômicas, não tem preço. 13. Munição. Este é o tema mais delicado, mas também um dos mais realistas. Em qualquer país que tenha passado por um colapso prolongado, da antiga Iugoslávia à Venezuela, a necessidade de autodefesa, caça ou dissuasão tornou a munição um bem extremamente valioso. Não estamos falando de se armar até os dentes, mas de ter o suficiente para se proteger ou caçar, caso a comida falte. Os calibres mais cobiçados em uma crise são os mais comuns: a .22 LR, a 9 mm e a .38 Special. São pequenos, fáceis de transportar e compatíveis com armas populares que o brasileiro já conhece bem, como o famoso oitão. Mesmo que você não utilize armas, a munição pode ser um item de troca incrivelmente poderoso. Na Bósnia, uma única bala poderia ser trocada por comida para vários dias. Além disso, em um ambiente sem polícia disponível ou com sistemas em colapso, aqueles que conseguem defender uma área ou um refúgio se tornam pontos de referência. E isso vai além da violência. É sobre dissuasão, proteção, bom senso. Assim como todos os itens desta lista, não se trata de ter medo, mas sim de ter preparo. Porque em um mundo sem regras, até o menor item pode fazer toda a diferença. 14. Prata fracionária. Quando o dinheiro oficial vira pó, o que resta? A boa e velha troca. Mas nem tudo é fácil de trocar, né? Como você troca algo de grande valor por algo pequeno sem perder no meio do caminho? É aí que entra a prata fracionária. Pequenas moedas, com peso e pureza reconhecidos, que podem virar a nova moeda forte quando o real, ou qualquer papel-moeda, perder o valor. Na história de quase todo o colapso econômico, foi a prata, e não o ouro, a moeda mais útil. Por quê? Porque dá para dividir, pesar fácil, e é reconhecida em qualquer boteco ou feira livre do mundo. Enquanto uma onça de ouro pode valer uma vaca gorda, uma moedinha de prata pode valer um PF quentinho, um punhado de sementes para plantar ou um remédio na farmácia. Ou seja, serve para o dia a dia, para o pão e circo de cada um. E mais, moedas de prata duram, não estragam. E se forem certificadas ou cunhadas por casas da moeda de respeito, ganham ainda mais confiança como meio de troca. Você não precisa de muito. Algumas moedas bem guardadas podem te dar uma vantagem e tanto numa economia que desmorona. Porque quando a confiança no sistema vira pó, só o que é palpável vale. E pouca coisa é mais palpável que uma moeda de prata de verdade na sua mão. Se prepare enquanto ainda pode. Tudo o que você viu hoje tem algo em comum. Seu valor se multiplica quando o sistema entra em colapso. Você não precisa virar um survivalista para começar. Só precisa agir antes que seja tarde demais. Toda vez que for ao supermercado, adicione um item, estocar um pouco mais do que você já consome, e pense no amanhã sem medo, mas com inteligência.
Porque quando tudo desmorona, quem tinha mais dinheiro não ganha, mas sim quem estava mais preparado. Com qual desses 14 você vai começar? Deixe seu comentário e se inscreva para mais dicas práticas que podem fazer toda a diferença. Tipo um macete para a vida real.